você está no quadro Pioneiros de Luz. Meu nome é Melissa e hoje eu estou aqui com o pastor Gilson. Pastor, muito obrigado por estar conosco hoje. A gratidão é minha, Melissa. O senhor pode começar falando para a gente o seu nome completo, sua data e o seu local de nascimento? Meu nome é Gilson Grittner, nasci na pequena cidade de Bom Retiro, na Serra de Santa Catarina, no dia 29 de janeiro de 1966. Muito bem. E quais os nomes dos seus pais? Valdir Grittner e Evelyn Banach Grittner. O senhor teve irmãos ou irmãs? Caso o senhor teve, pode contar para a gente os nomes deles também? Somos em 8 só. É o Gideon Grittner, Gilda Jussara Grittner, Giovanni Grittner, eu, Gilson Grittner, Gilberto Grittner, Gilceia Grittner Gonçalves, Gilmar Grittner, Davi Samuel. E como foi, pastor, sua infância nesse lar cheio de irmãos e irmãs? Eu nasci e me criei numa fazenda. Nossa vida foi uma vida campesina, onde nós criávamos gado, plantávamos, mexíamos com madeira também. Foi uma vida muito venturosa, muito gostosa, muito ativa e numa região muito gélida, que é na Serra Catarinense. Então, as recordações são muito fortes, muito grandes e muito saudáveis. Foi um período muito gostoso da infância, da adolescência, até sair de casa. E como a mensagem adventista chegou até o senhor ou a sua família? Ali em Bom Retiro foi uma colônia de alemães, ali tinha uma colônia de alemães, mais ou menos umas 13 famílias. O Adventismo chegou ali no início do ano 1900, mais ou menos. Foi a segunda ou terceira igreja adventista no Brasil, e ali se tornou um centro de treinamento, né? Então, quando eu nasci, os meus ancestrais já eram adventistas, ali tinha uma igreja muito forte, ela foi reinaugurada em 1948, então Bom Retiro é terra de pioneiros adventistas, e a mensagem chegou através de alemães, né, que subiram, porque sabiam que lá tinha uma colônia de alemães, e o evangelho foi pregado lá. Eu nasci num berço adventista do sétimo dia. E quando foi que o senhor decidiu ser um pastor? Quando foi que o senhor decidiu seguir o caminho cristão? Bom, eu me batizei em 78, com 12 anos, pastor Valdivino Bueno de Freitas, mas aos 16 anos, em virtude de várias escolhas erradas, eu me afastei de Jesus, da igreja, né? Eu nunca tive vontade de ser um cristão, né? Eu tinha uma vida assim muito aventureira, então eu parti para o exército brasileiro, eu queria ser um militar e fui para Florianópolis. E lá, depois que eu saí do exército, aos 20 anos, eu tive um reencontro genuíno com Cristo e uma conversão milagrosa, porque eu já trabalhava num banco, já tinha meu imóvel, já fazia Universidade Federal, mas Deus criou uma situação em que eu tive um encontro com Jesus, me entreguei, e ali, através de uma oração, eu tomei a decisão de não fazer mais nada na vida a não ser seguir Jesus. Aí então eu abandonei a Universidade Federal, dei o apartamento para minha irmã por causa de conflitos familiares, pedi demissão do banco e fui colportar na cidade de Tubarão, em 1987. Colportei ali até fevereiro de 88, quando vim para o antigo IAE, Instituto Adventista de Ensino de São Paulo, fiz teologia formando em 91. Então a minha conversão foi um milagre, porque eu jamais sonhava ser um cristão genuíno, eu queria ser um militar, e Deus me chamou para ser um soldado da cruz de Cristo. E glória a Deus por isso. Voltando um pouco mais, o senhor pode contar para a gente onde o senhor cursou o colégio, o primário, o ginásio, o colegial? Parte do primário foi na cidade de Lages, quando o pai deixou a fazenda arrendada por 5 anos, mas logo retornamos para Bom Retiro. Ali eu estudei o restante do primário na escola adventista, depois o ensino, na época, o ensino médio
até eu formei em magistério, hoje seria pedagogia, então tenho formação para dar aula de primeira para o ensino primário hoje, né? Minha educação até os 17 anos foi ali, na própria cidade de Bom Retiro. Colégio Alexandre de Gusmão. O senhor mencionou o ano da sua graduação de teologia, mas o senhor mencionou onde o senhor cursou o curso de teologia? Teologia no NASP, hoje o NASP São Paulo, onde fui pastor depois. Antigamente chamava IAE, o velho IAE, Instituto Adventista de Ensino. Comecei em 88, formei em 91. O senhor fez algum outro curso de especialização ou de pós-graduação? Eu fiz um mestrado no NASP Engenheiro Coelho, comecei um doutorado em Ministério na Andrews, mas em virtude de um chamado para administração e também a perda de uma bolsa que eu tinha lá, eu não terminei meu doutorado. Então, eu sou mestre em teologia pelo NASP Engenheiro Coelho. Quando foi sua graduação? 2009. Muito bem. E agora, tratando um pouco mais da sua vida pessoal, o senhor pode contar pra gente o nome da sua esposa e como vocês se conheceram? Eu estava voltando para Jesus e a minha esposa foi comportar em Florianópolis em 1986 para 87, nas férias. Era uma garota de 17 anos, 16 anos, e eu tinha 20 anos. Ali nos conhecemos e é uma história longa. Alguns meses depois trocamos correspondências, começamos a namorar e estamos casados há 36 anos e um casamento muito feliz. O nome da minha esposa é Miriam Montanari Grittner, ela é escritora, tem mais de 30 livros publicados no Brasil e fora do Brasil, e foi a primeira autora da meditação matinal da mulher, primeira autora solo, né? E agora tá saindo da Casa Publicadora uma meditação para casais, da autoria dela também. Quando vocês se casaram? Nós casamos dia 4 de fevereiro de 1990, lá na igrejinha do interior, em Bom Retiro, Santa Catarina. Tiveram filhos? Temos duas filhas, a Jéssica Florence Grittner Correia, que trabalha no NASP, na reitoria, aí junto com a reitoria do Tricamp, e casada com o Júnior, que trabalha no Banco do Brasil, e temos um netinho chamado Gabriel. E tem a outra filha, a Julie, casada com o Leonardo, esses não têm filhos. A Julie formou em jornalismo, aí no NASP Engenheiro Coelho, e a Jéssica formou aqui em Hortolândia, no NASP Hortolândia, em administração. Como o senhor diria que sua esposa auxiliou no seu ministério? Minha esposa teve um encontro com Jesus, onde ela passou por um momento difícil na sua vida emocional, e ali ela sentiu o chamado de Deus para servir. Ela tem um livro escrito para a esposa de pastores, O Despertar de uma Grande Paixão. Ela já deu palestras em várias reuniões para divisão, e então ela sentiu o chamado dela para servir a Jesus como escritora, palestrante, pregadora, e também uma fiel companheira nas igrejas onde passamos, sempre exercendo uma influência junto aos ministérios da igreja, especialmente o Ministério da Mulher, né? Muito bem. E depois da sua graduação em teologia, quando e para onde foi o seu primeiro chamado? Na época, faltavam formandos. Eu recebi 5 chamados para Goiás, para 2 para São Paulo, um para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul. E oramos a Deus, pedimos prova, e Deus nos orientou a aceitarmos o chamado para sermos associado do Ministério de Publicações no Rio Grande do Sul, entre 92 e até agosto de 94. Quem foi que fez esse chamado? O senhor esperava ir para o Rio Grande do Sul ou foi uma surpresa? Já havia já havia uma, já havia uma conversação prévia, né? Porque a minha esposa estava grávida, então a organização me deu o status de obreiro no mês de novembro para que a nossa filha nascesse antes da formatura, 11 dias já no Hospital Adventista. Então, foi toda uma tratativa ao longo do ano, através da União Sul Brasileira,
pastor Davi Deana, o pastor Rodolfo Gorski, e o presidente do campo lá era o pastor Davi Moroz, e o diretor de publicações na época é o que está na conferência geral, hoje é o pastor Mário Martinelli. Então foram meses de tratativas, porque eu vinha servindo a igreja desde 87 como coportor efetivo, coportor estudante, inclusive foi liderado pelo pastor Renato Stencil, comportamos juntos, é um grande amigo, o pastor Kleber Gonçalves também, e então eles tinham muito interesse que eu fosse para de publicações. E eu fui líder de equipe às férias de meio de ano, às férias de final de ano, e comportava também quando estudava, então eu tinha muito foco na área de publicações. Então uma igreja foi me chamando né, e foram tratativas ao longo de meses, e a gente sentiu que realmente deveríamos fazer aquele trabalho naquele período. E depois disso, o senhor pode fazer um pequeno histórico dos lugares e por quantos anos o senhor trabalhou em cada local até a sua jubilação? Yes. Em 94 eu vim para o Paraná, para Curitiba, Associação Sul Paranaense, fui diretor de publicações 1 ano e meio. Senti o desejo de ser pastor distrital, fui pastor no distrito do Bom Retiro, um bairro ali de Curitiba, uma igreja estava em construção, fiquei 2 anos. Aí a divisão me chamou para o maior campo de publicações da divisão, que era o Rio de Janeiro, que era uma associação só. Fiquei lá 2 anos. Aí vim como diretor de publicações para a Paulista Central, fiquei 1 ano. Mas daí veio um chamado para a Igreja Central de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Lá eu fiquei 3 anos. E depois para a Central de Curitiba, fiquei 6 anos. E ali foi um milagre, Deus me usou como pastor na época e a gente construiu a Igreja Central de Curitiba. Depois eu fui para o Departamento de Lar e Família e Mordomia na Associação Sul Paranaense por 1 ano. E aí vim para Hortolândia, fiquei no distrito do Remanso Campineiro 1 ano, no NASP Hortolândia 3 anos, e aí fui nomeado secretário da Associação Paulista Sudoeste Sorocaba por 4 anos, e na pandemia eu fui pastor do NASP São Paulo por 3 anos. E depois fui transferido para Americana, onde me jubilei. Muito bem. O senhor poderia mencionar alguns projetos ou iniciativas, planejamentos que o senhor fez parte ao longo do seu ministério? Quando nós chegamos em Curitiba, havia um projeto de uma igreja para ser construída, estava parada há 7 anos. Tinham 2 terrenos e Deus tinha me usado para levar ao batismo uma pessoa 10 anos no passado. E essa pessoa prosperou muito. E quando ela soube que eu voltaria para Curitiba, nós somos muito amigos, e ele então fez uma oferta na época, 50% do valor da construção. E o que parecia uma impossibilidade se tornou um sonho. E durante 6 anos nós reunimos um valor bastante expressivo, 80% colocamos em caixa, demolimos a igreja, construímos um auditório num colégio, lá ficamos 2 anos adorando, e finalmente a Central de Curitiba foi terminada. É a maior igreja fora de instituição, e Deus me deu a graça de ser o pastor nesse período, junto com a membresia. Foi um momento muito lindo. Comecei lá com apenas 37 anos, e quando eu saí de lá eu tinha 44. Foi minha terceira igreja. Então, ali vi muito a mão de Deus. Hoje é um monumento no centro de Curitiba. Aí fui substituído pelo pastor Elbert Kuhn, ficou apenas 11 meses, e depois veio o pastor Fernando Iglesias. E lá está a igreja, no coração de Curitiba, uma mega igreja, para 2.400 pessoas, em três galerias em L. Ali foi muitos milagres, muitos milagres. O senhor pode também contar para a gente um testemunho pessoal que marcou o senhor? O que marcou a minha vida, principalmente, foi no NASP São Paulo. Quando as igrejas fecharam, eu cheguei em casa, pedi a Deus o que eu deveria pregar. E eu preguei 2 sermões.
o abalo das potestades do céu na abertura do sexto selo, e no outro sábado, o abalo das potestades da terra no final do sexto selo, e durante o sexto selo. Porque Ellen White diz que o mundo seria abalado através de epidemias. Esses sermões alcançaram mais de 1 milhão de pessoas. Nós fizemos mais de 20 eventos escatológicos, envolvendo a divisão sul-americana, a Casa Publicadora, Novo Tempo. E durante 2 anos, a nossa igreja era a igreja mais assistida na língua portuguesa no mundo. A maioria dos sermões passavam de 300, 400 mil views, né? E ali muitas pessoas voltaram para a igreja. Eu tive a alegria de rebatizar 2 ex-pastores, muitos milagres. Nós contratamos uma empresa de uma família adventista. Nós testamos 22 mil pessoas precocemente com Covid, detectamos 5 mil casos. A igreja arrecadava 1 tonelada de comida por sábado. Fizemos 2 vezes ofertas de amor aos alunos pobres, externos, ganhamos muito dinheiro. E a igreja era muito dinâmica na pandemia, foram 20 vigílias envolvendo o Novo Tempo, Casa Publicadora, os seminários de teologia, e junto com o pastor Stanley na época eu pedi que a divisão me desse cobertura teológica. E nós franqueamos ali, lógico, o púlpito para mais de 40 colegas, levamos os melhores quartetos do Brasil, e foi onde o NASP, nós chegamos a ter 365 mil inscritos no canal. Era o maior dízimo e oferta da divisão sul-americana, era R$ 1 milhão por mês, e muitos milagres aconteceram, especialmente pessoas convertidas, sonhos, pessoas que voltaram para a igreja por sonhos. Nós tínhamos batismos todos os sábados, distribuímos literatura nos hospitais, foram várias ações. Nós tínhamos o drive-thru, os irmãos traziam os dízimos, as ofertas, os alimentos. Então foram 2 anos muito intensos, muito lindos, onde eu vi muito o Espírito Santo de Deus agindo, né? E, e depois, então, eu fui transferido dali para a Americana. Glória a Deus. O senhor pode contar pra gente quando o senhor foi ordenado ao ministério? Eu fui ordenado no mês de maio de 1996, na Igreja Central de Curitiba. E quantos anos de ministério ao todo, pastor? Eu conto para mim que eu sirvo a Jesus desde quando eu me converti, desde 87, né? Então seriam aí 39, 40 anos, mas efetivamente foram 34 anos. Eu parei um ano antes, um acordo com a divisão, porque eu estou desenvolvendo um trabalho na África hoje, na Angola, já faz 2 anos que eu sou jubilado. Eu também tenho meu canal, no penúltimo sermão foram mais de 65 mil pessoas que a gente alcança. Então eu tenho um estúdio em casa de gravação, transmissão, influencio pessoas no Instagram, não são muitas, 60 mil pessoas, mas eu tenho uma influência ainda que reverbera do NASP, né? E em conversa com o pastor Stanley, a igreja me deu liberdade para parar oficialmente um pouco antes, né? Mas eu sirvo a Jesus há cerca de 40 anos. Eu acabei de fazer 60 anos e a minha conversão se deu aos 20 anos. Conta pra gente um pouco sobre esse trabalho que o senhor tem feito na África. Eu fui convidado para fazer parte de uma equipe de evangelismo e descobri lá várias necessidades e me colocar na igreja central de Lubango, no sul da Angola. E eu queria mesmo ir para as aldeias, os quimbos, né? E eu, então, fiquei assim durante o dia, não tinha o que fazer, e eu orei a Deus, fiquei triste, porque eu queria ter uma experiência, né? E eu fui fazer uma caminhada no centro da cidade, ao redor da catedral, e vi ali cerca de 80 engraxates, extremamente miseráveis. E eu comecei a levar pomadas, que são graxa de sapato, escova, e comida para eles. Eles se assentavam ao redor de mim, e eles têm um cheiro assim, muito, muito forte, porque eles nunca tomam banho. E eu lembro que na terça-feira de manhã, eu ia às 11 horas lá. Eles sentavam ao redor de mim, ficavam grudados em mim, e aquele cheiro impregnou na minha roupa. E naquela terça-feira de manhã, eu
eu me senti como Jesus, no meio daquelas crianças imundas, sujas, e escolhi um menino, adotei a sua família, são 8 crianças, mais a mãe. Hoje eu sustento 3 famílias lá, levo, por exemplo, no meu aniversário agora de 60 anos, eu ganhei o valor para comprar 200 cestas básicas, estou indo para lá agora levar para as aldeias. Eu levei um amigo comigo, um empresário que ele sustenta cerca de 40 famílias, e estou participando da construção da maior igreja no sul da Angola, a igreja de Esmirna. Então estou levando ofertas também. Eu tenho pessoas que me procuram, que me ajudam, que me conhecem. E quando eu cheguei no hotel naquela terça-feira, meio-dia, porque eu tinha que tomar banho para almoçar e eu tinha que me trocar para mais à tarde pregar, né? Mas eu não queria tirar aquela roupa. Aquele cheiro me cheirava amor, né? E eu pedi para minha esposa suportar aquele cheiro no quarto da pensão que nós estávamos. E todos os dias eu botava a mesma roupa, uma roupa com um cheiro muito forte de pessoas extremamente carentes, né? Ali os engraxates de Lubango. E hoje eu tenho ali essa família, eu trouxe a mãe, está tudo no meu Instagram. Eu trouxe a mãe da aldeia, onde uma das filhinhas não tinha nome, eu dei o nome da minha esposa, e elas comiam uma porção de fubá por dia. Fuba, que eles chamam lá, né? Passam muita fome. Adotamos uma criancinha que estava morrendo, estamos cuidando dela. Mais um menininho que tem câncer cerebral e cego, nós também damos assistência à família. Estamos profissionalizando os mais velhos. Então são três situações, né? E então eu vou para lá 2, 3 vezes por ano. Esse ano eu vou 3 vezes e a gente participa ali em ações de amor e também agora da construção de igreja e também evangelismo. Muito bem. Pastor, já caminhando para o final da nossa entrevista, pode contar para a gente seu verso favorito da Bíblia e o seu hino favorito? Meu hino favorito é Meu Jesus está chamando. Eu sempre carreguei esse hino no meu coração. Essa semana eu cantei, né, Meu Jesus está chamando. Eu não sei se você conhece, é um hino antigo, onde fala do chamado de Jesus. E o texto bíblico, eu vou citar de cabeça, depois eu vou dizer para você aonde que ele se encontra. Foi uma experiência que eu tive com Deus no momento que eu realmente precisava e diz assim: se o sangue de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre o altar os purificava quanto à contaminação da carne, muito mais o sangue de Jesus purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então aqui faz uma correlação entre o sangue de animais no Velho Testamento e o sangue de Jesus. Está em desculpa, está em Hebreus 9, verso 13 até o verso 14, 13 e 14. Esses são os versos que eu carrego sempre amparado no sangue de Jesus. Quais suas palavras finais para quem estiver vendo esse vídeo no YouTube, quer sejam outros pastores ou novos obreiros, outros pastores jubilados? Bom, falar aos colegas que estamos aí né, vivendo a jubilação, eu creio que a missão, você sabe disso, só termina com a morte. Acho que todos nós podemos fazer alguma coisa para Jesus até que ele venha ou até que a gente tenha que descansar o sono dos justos, né? Aos obreiros novos, é não perder a paixão por Cristo e não seguir homens, não agradar homens, mas agradar a Deus. Se você tentar agradar homens, você vai se decepcionar, você vai se frustrar, você não vai encerrar o teu ministério. E aquele que tem a convicção do chamado, ele não abre mão do chamado, né? Existem momentos difíceis, lutas, mas eu nunca teve um dia que eu me arrependi, nunca, né? Pelo contrário, só agradeço a Deus, né? Então o obreiro deve cuidar muito, porque o diabo ele sempre vai trabalhar para tirá-lo. E se você realmente é um chamado, você vai até o final. Se você não abrir mão dessa escolha que o céu fez, dessa condescendência divina em te dar uma vaga como um soldado da cruz de Cristo.
bem? Pastor, muito obrigada por ter participado conosco aqui hoje. Tenho certeza de que muitas vidas serão abençoadas ouvindo o seu testemunho. Obrigado, Melissa. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o Centro-White e que vocês continuem fazendo esse trabalho de testemunho para a honra e glória de Deus. Amém.